Olá a todos e sejam muito bem-vindos para um novo episódio do especial de Halloween. O meu nome é Joana e no vídeo de hoje venho falar-vos sobre alguns casos reais que inspiraram o American Horror Story. Mas antes de começarmos este vídeo, malta, não se esqueçam desde já de subscrever ao canal se novos por aqui, deixarem o vosso grande gosto se estão a gostar do especial de Halloween até agora e por fim também, claro, de ativarem as notificações e de me seguirem pelo Instagram para não perderem nenhuma novidade. Como vos disse, no episódio de hoje trago-vos alguns casos reais que inspiraram a série American Horror Story. Eu calculo que grande parte de vocês que estejam desse lado que assistem aos meus vídeos, com certeza conhecem American Horror Story e de certeza que devem gostar, né? Digo eu, pelo menos. Tendo em conta que vocês gostam destes vídeos, eu calculo que vocês gostem de American Horror Story. Eu pessoalmente adoro esta série e achei que seria muito interessante fazer este vídeo porque realmente a série American Horror Story tem imensas referências a imensos casos que são muito conhecidos e, portanto, no vídeo de hoje venho então trazer-vos algumas destas referências. Infelizmente neste vídeo não vou conseguir dizer-vos as referências todas porque realmente são mesmo muitas, no entanto vou-me orientar pelas temporadas e, portanto, vou desde a temporada 1 até à temporada 7, portanto, desde a Murder House até à temporada de Cult. Por isso, malta, espero muito que vocês gostem deste vídeo e vamos então começar. Eu calculo que já toda a gente desse lado conhece a série, mas para quem não conhece, American Horror Story é uma série que foi criada pelo Ryan Murphy, portanto, pela mesma pessoa que também criou a série Glee. É uma série que no total até hoje tem 9 temporadas, no entanto, eu ainda não vi a última temporada porque estou à espera que os episódios saiam todos, porque eu sou essa pessoa, tenho que ver tudo de seguida, então ainda não comecei a ver, mas basicamente a cada temporada a história muda. De vez em quando existem algumas referências numa temporada a uma temporada anterior, de vez em quando aparecem personagens de uma temporada noutra, no entanto, no geral, todas as temporadas são histórias diferentes e normalmente os atores costumam também de ser os mesmos, apesar de nesta nova temporada que saiu, muitos dos atores mais conhecidos como Evan Peters não aparecem. Vamos começar então pela primeira temporada, que foi então a temporada Murder House, e eu deste lado já estou a assumir que vocês já viram a temporada, portanto não vou estar aqui a explicar sobre o que é essa temporada, e vamos então passar para a primeira referência, que é então uma referência que existiu ao Black Dahlia, portanto à Elizabeth Short. Esta primeira referência foi bastante óbvia porque na própria série eles diziam que a personagem se chamava Elizabeth Short, portanto para quem já conhecia o caso da Black Dahlia foi muito fácil perceber a referência, e esta personagem foi então interpretada por uma atriz que se chama Mena Suvari e durante a série ela na verdade é assassinada pelo dentista. No entanto, a história real não foi assim, não é? Como vocês sabem, eu já fiz um vídeo sobre a Black Dahlia aqui no canal, podem ver na lista de reprodução de Unsolved, mas de uma forma muito resumida, a Elizabeth Short foi encontrada em 1947 completamente mutilada e desfigurada, portanto o corpo dela estava dividido em dois e basicamente ela era uma mulher que queria ser uma atriz muito famosa. A Elizabeth Short foi então encontrada num terreno em Los Angeles e este caso ficou conhecido como o caso da Black Dahlia porque era assim que os amigos mais próximos a chamavam, e até hoje é um caso que continua por resolver. Ninguém faz ideia de quem é que tenha cometido este homicídio. Vamos então passar para a segunda temporada, que foi das minhas temporadas favoritas do American Horror Story, que foi o Asylum. Para esta temporada trago-vos então duas referências, sendo que a primeira é a do médico que se chamava Arthur Harden. Na série, este médico trabalhava no hospital psiquiátrico e ele basicamente fazia experiências muito estranhas aos pacientes em nome da ciência. Uma das suas vítimas foi a Shelley, não sei se vocês recordam, que ela teve as suas pernas amputadas e o seu rosto completamente desfigurado. Ao longo da série, acabamos também por descobrir que, na verdade, este médico era um criminoso da guerra, portanto, ele era um nazi. E então muita gente acredita que o médico Arthur é uma referência a um homem que se chamava Joseph Mengele. E o Joseph era também um nazista na vida real que fez experiências muito estranhas na altura dos campos de concentração a judeus. As suas experiências eram realmente muito estranhas. Algumas delas era, por exemplo, cozer os irmãos para criar gêmeos siameses. Outra também era injetar cor azul nos olhos das crianças. E muitas das vezes também mergulhava muitas destas pessoas em ácido e dissecava os seus corpos. E ele era então conhecido nos campos de concentração como o Anjo da Morte. A próxima referência então que vos trago sobre esta temporada foi
então a personagem Dr. Oliver Fredson. Esta personagem foi então interpretada pelo ator Zachary Quinto e, na verdade, foi inspirada no serial killer Ed Gein. Ao longo da série, o Dr. Oliver é então uma personagem que inicialmente parecia uma coisa e afinal era outra. Afinal, ele era um ganda psicopata que utilizava a pele e os ossos das suas vítimas para decorar a sua casa. E então, eu confesso que esta foi a personagem que mais me desiludiu, porque era aquela pessoa que eu confiava ao longo da temporada e fiquei muito desiludida. E com medo. Foi assustador. Mas como eu estava então a dizer, isto aconteceu na série, portanto foi mesmo realmente inspirado no Ed Gein, que foi um serial killer nos Estados Unidos da América. O Ed Gein não se encaixava exatamente na descrição daquilo que seria um serial killer, no entanto ele foi acusado pela morte de 2 mulheres. O Ed Gein foi acusado apenas pela morte de 2 pessoas, no entanto acredita-se que ele seja responsável pelo desaparecimento de muitas outras pessoas. E realmente ele ganhou uma grande notoriedade por ser um serial killer que gostava de utilizar pele humana para fazer objetos normais que tinha na sua casa. Para além disto, ele também chegou a exumar corpos de mulheres que eram parecidas com a sua mãe, o que é muito estranho, e veio-se também a descobrir que ele fez um fato de mulher totalmente feito através de restos humanos. E este homem era realmente um grande psicopata e seria de esperar ao olhar para a série que isto seria tudo inventado, não é? Mas, infelizmente, este homem existiu mesmo na vida real. Vamos então passar para a terceira temporada de American Horror Story, que é então a temporada que se chama Coven. E a primeira referência que vos trago desta temporada é então a personagem Marie Delphine Lalaurie. Esta é uma daquelas referências que também foi muito certa na temporada, portanto o nome da personagem é igual ao nome da pessoa na vida real, que é portanto a Delphine Lalaurie. Esta senhora na verdade existiu mesmo e na verdade a história verdadeira não mudou assim muito da história que foi mostrada na série. A Marie Delphine Lalaurie era uma mulher que vivia em New Orleans, que nasceu em 1775 e era obcecada pela sua aparência e pelo estatuto social. Então a Lalaurie tinha uma mansão na Royal Street e veio-se a descobrir que na verdade ela tinha escravos presos na sua cave. Não apenas que os tinha presos, mas que na verdade os torturava. Isto veio-se a descobrir porque houve um incêndio na casa e foi então quando todos os escravos foram encontrados. Portanto, muito à semelhança daquilo que aconteceu na série, a Lalaurie da vida real era uma mulher que era muito má e que torturava escravos na cave sem ninguém saber. No entanto, não existe provas de que ela fizesse aquela cena do sangue, que ela usasse o sangue para se manter nova, porque isso na série acontece e na vida real acho que isso não chegou a acontecer. A próxima referência é então uma referência ao Axeman. Mais uma referência que foi bastante óbvia, uma vez que a personagem era mesmo o Axeman e falou-se nisso na série, e portanto o Axeman também existiu na vida real e é um serial killer que até aos dias de hoje não se conhece, portanto ninguém sabe quem é que é o Axeman. O Axeman foi então um serial killer nos Estados Unidos da América que entre 1912 e 1919 aterrorizou New Orleans ao matar dezenas de moradores com machados e facas que encontrava na casa das suas vítimas. Este serial killer ficou realmente muito conhecido porque houve um dia que ele mandou uma carta para o jornal e disse que iria matar nessa noite se as pessoas não tivessem jazz a tocar na sua casa. E então, basicamente, durante uma noite inteira, todas as casas em New Orleans tinham música jazz a tocar e, ok, não todas as casas porque havia casas que não tinham música a tocar, mas quem não tinha rádio em casa foram então para bares de jazz em New Orleans para se safarem de serem assassinados pelo Axeman. E por muito estranho que pareça, pelo menos ele manteve a sua palavra, porque durante essa noite em que New Orleans só tinha música de jazz a dar, ninguém foi morto pelo Axeman. Vamos passar então para a próxima temporada, que foi o Freak Show. E esta temporada, malta... Eu confesso que eu adoro American Horror Story, eu vi todas as temporadas, mas o Freak Show
foi aquela temporada que eu não consegui acabar. E a razão pela qual eu não consegui acabar esta temporada foi devido à primeira referência que vos trago, que é então a referência da personagem que é um palhaço. Como vocês sabem, no Freak Show existia uma personagem que era um palhaço e este palhaço era mega sinistro, era mega assustador e era um assassino. E então na série este palhaço está constantemente a aparecer para matar pessoas, ele sequestrou também uma rapariga e um rapaz. Mais tarde ao longo da temporada, sim, eu ainda cheguei a essa parte, contam um bocado do passado dele e eu fiquei um bocado com pena porque basicamente ele estava numa festa de crianças e aquilo correu super mal e então, meteu um bocado de pena. Eu não vou dar aqui com grandes pormenores porque eu estou a assumir que vocês já viram a série, mas ainda assim eu tenho medo dele, eu odeio palhaços. Mas este palhaço assassino da série é uma referência a um serial killer dos Estados Unidos da América que é o John Wayne Gacy. O John Wayne Gacy era um homem que trabalhava como palhaço em eventos e festas infantis e que foi acusado de violar e matar 30 jovens rapazes entre 1972 e 1978 no estado de Illinois. O John Wayne Gacy na vida real é conhecido como o palhaço assassino e realmente é um caso horrível e em 1999 o Gacy foi executado com uma injeção letal. E basicamente foi por isto que eu não consegui acabar a temporada Freak Show. Eu tenho mesmo pavor a palhaços, malta, tenho mesmo, eu não consigo, eu odeio. Eu ainda tentei ver essa temporada, mas desisti, não consegui mesmo, aquele palhaço tipo, a sério, vamos passar à frente. A próxima referência então ainda da temporada Freak Show é a personagem Jimmy Darling. O Jimmy Darling é interpretado pelo ator Evan Peters. Gosto muito de Evan Peters. Quem é que não gosta de Evan Peters? Come on, digam aí abaixo nos comentários. E então, o Jimmy Darling é uma personagem que aparece no Freak Show, que fazia mesmo parte do Freak Show e que ficou conhecido na série como aquela personagem que tinha umas mãos mega estranhas, super grandes, mãos de caranguejo, quase que... Mãos de caranguejo, isso não existe, mas umas patas de caranguejo, porque de facto era isso que pareciam. A personagem do Jimmy Darling, na verdade, foi inspirada num homem que se chamava Grady Stiles Jr. O Stiles Jr., na verdade, era também uma das atrações de um freak show na vida real, portanto, de um circo de aberrações. Eu não sei se está correto dizer assim, mas pronto. E ele sofria de uma condição que se chamava ectrodactília. Basicamente, esta condição é uma condição que faz as pessoas nascerem sem o dedo central nas mãos ou nos pés. No caso do Stiles Jr., foi então nas mãos, o que fazia com que as suas mãos parecessem pinças de caranguejos ou de lagostas, à semelhança também da personagem de Jimmy Darling na temporada Freak Show. O Stiles Jr. era o mais novo de uma família de 6 irmãos e, na verdade, a família já tinha este histórico com esta doença, portanto, ele não era o único da família com esta condição, o seu pai também tinha. Ao longo da sua vida, o Stiles Jr. desenvolveu tendências muito violentas e abusivas, portanto, ele era um homem realmente muito violento e que, para além disso tudo, tinha também um grave problema de alcoolismo. E não teve, assim, um final muito feliz, porque a sua mulher e o seu filho já estavam realmente cansados dos abusos que sofriam por parte do Stiles Jr. e então decidiram assassiná-lo. Vamos então passar para a próxima temporada, que foi então a temporada Hotel. Sendo que a primeira referência vocês claramente já devem conhecer, que é o Cecil Hotel. E então toda esta temporada acontece num hotel, não é? E este hotel é uma referência a um hotel que existe na vida real até aos dias de hoje, que é o Cecil Hotel. Eu já vos falei sobre este hotel no episódio de especial de Halloween do ano passado, em que vos falei sobre o caso da Elisa Lam, e realmente este hotel é conhecido por ser um hotel assombrado, um hotel muito creepy. E tal como eu vos disse também nesse episódio da Elisa Lam, o Cecil Hotel é conhecido por ser um hotel com um passado muito sombrio, uma vez que já lá viveram imensos assassinos em série. Foi também dos últimos lugares onde a Elizabeth Short foi vista, portanto a Black Dahlia. E claro, uma das razões pelas quais este hotel é mais conhecido, quando foi então encontrado o corpo da Elisa Lam num dos tanques de água. E esta também é uma daquelas referências bastante óbvias, porque como vocês sabem, ao longo da série o hotel é realmente estranho e faz mesmo muito lembrar o Cecil Hotel. No entanto, eu quero também acrescentar isto, porque na minha opinião pessoal, eu acho que o hotel é também uma referência ao hotel do A.J. Holmes. Eu não sei se sou a única pessoa a ter esta ideia, mas eu acho que sim, porque
Todo o hotel é muito estranho e, como vocês sabem, o hotel do A.J. Holmes foi um hotel criado pelo A.J. Holmes, que também foi um assassino em série muito conhecido nos Estados Unidos da América, que na verdade vou falar mais à frente porque também existe uma referência a esse serial killer, e realmente faz-me lembrar porque todo o hotel tem uma arquitetura muito estranha, inclusive existe um episódio em que mostram exatamente isso, e então eu também acho que é uma referência a esse hotel. Eu diria que é uma mistura entre o Cecil Hotel e o hotel criado pelo A.J. Holmes. O que me leva então à segunda referência desta temporada, que são os serial killers que apareceram. E portanto eu decidi juntar tudo na mesma referência porque acho que faz mais sentido. Existe então um episódio nesta temporada em que o James Marsh, que é uma personagem desta temporada interpretada pelo Evan Peters, organiza então uma reunião que acontece todos os anos com vários serial killers muito conhecidos. Mas antes de passarmos pelos serial killers, vamos então falar primeiro sobre a personagem de James Marsh. E esta personagem foi totalmente inspirada num serial killer que se chama A.J. Holmes. E o A.J. Holmes foi então um serial killer que ficou conhecido pelo facto de ter criado o seu próprio hotel, que na verdade não era bem um hotel, mas sim um matador. Este hotel era realmente muito estranho, tinha imensos quartos secretos e ele basicamente torturava as suas vítimas, tinha imensos quartos à prova de som e tinha depósitos para colocar o corpo das vítimas. No fundo, a arquitetura deste hotel foi realmente toda pensada para os crimes que o A.J. Holmes cometia lá dentro. Ele foi acusado de matar 27 pessoas, no entanto desconfia-se que ele tenha morto mais de 200 pessoas e que muitos destes corpos das vítimas estejam dentro das paredes do hotel. Vamos então agora falar sobre os serial killers que foram referenciados nesta temporada Hotel, nesse episódio em especial. E todos estes serial killers que eu vos vou falar foram serial killers que apareceram na série como eles próprios. Portanto, não havia nenhuma personagem, ao contrário do A.J. Holmes, em que havia uma personagem que era o James Marsh. A primeira serial killer que vos vou falar é Aileen Wuornos. A Aileen é uma serial killer bastante conhecida dos Estados Unidos da América, conhecida por ter assassinado 7 homens na Flórida entre 1989 e 1990. A Aileen era uma prostituta e disse à polícia que tinha morto estes homens em legítima defesa porque eles a tinham violado. A Aileen foi condenada à pena de morte e foi então em 2002 que foi executada com uma injeção letal. A próxima referência foi então ao serial killer Jeffrey Dahmer. O Jeffrey Dahmer foi então um serial killer americano que foi condenado por matar 17 rapazes em Wisconsin entre 1978 e 1991. Este homem violava as suas vítimas e desmembrava os seus corpos. No entanto, à medida que o seu número de vítimas foi aumentando, ele mudou o seu modus operandi e passou a ser então conhecido como o canibal de Milwaukee. E então, neste novo padrão do Jeffrey Dahmer, ele, para além de violar os cadáveres, ele também comia parte dos corpos das suas vítimas. O próximo serial killer que foi referenciado foi então um serial killer que se chamava Richard Ramirez. O Ramirez foi então um serial killer em Los Angeles que ficou conhecido como The Night Stalker. E como eu já vos tinha dito, existiam muitos serial killers que tinham estado no Hotel Cecil e o Ramirez foi um deles. Ele ficou lá durante algum tempo. O Ramirez violava grande parte das suas vítimas e sabe-se que matou no total 13 pessoas. O Ramirez, após ter sido então capturado, ele foi condenado à pena de morte e veio-se então a descobrir que ele tinha um grande interesse pelo satanismo e pelas coisas ocultas. Ele foi então condenado à pena de morte e estava no corredor da morte à espera de uma data para a execução. No entanto, ele morreu antes da execução no corredor da morte em 2013. A próxima referência foi então uma referência ao John Wayne Gacy, portanto, eu já vos falei sobre ele, é a tal história do palhaço que eu vos contei, portanto, não vou estar aqui a repetir, mas ele aparece na 5ª temporada Hotel como ele próprio nessa reunião. E por fim, a última referência é então The Zodiac Killer. O Zodiac Killer cometeu os seus assassinatos entre 1968 e 1969 e até hoje não se sabe a sua verdadeira identidade. O caso do Zodiac também é muito conhecido porque o Zodiac enviava cartas para a imprensa, no fundo a dar falsas dicas e também ameaças. Portanto, é um caso realmente muito interessante e que eu quero vir a falar aqui no canal. Vamos então passar para a próxima temporada, que é então Roanoke.
E então, como vocês sabem, nesta temporada existia uma colónia de Roanoke que basicamente assombrava a casa que lá estava e, na verdade, esta colónia foi inspirada numa colónia de Roanoke que realmente existiu. E na verdade existe todo um grande mistério à volta desta colónia de Roanoke, porque basicamente esta colónia estava então na Carolina do Norte e a ideia deles era fazer lá um assentamento inglês permanente, e então entre 1585 e 1587 estes colonos ficaram então nessa zona. E o que é estranho aqui é que muitos destes colonos abandonaram aquela colónia, portanto foram-se embora. No entanto, houve um último grupo que simplesmente desapareceu. E então este grupo de colonos desapareceu após um período de 3 anos sem receberem suprimentos da Inglaterra, o que levou ao surgimento de um grande mistério, porque ninguém fazia a mínima ideia o que é que lhes tinha acontecido, por que raio é que eles desapareceram. Não havia qualquer tipo de indícios dessa colónia que estava lá. Existem várias teorias relativamente ao desaparecimento desta colónia, no entanto as mais conhecidas são a teoria de que eles foram massacrados pelos espanhóis ou então de que foram assassinados pelos indígenas naquele local. A próxima referência é então uma referência às enfermeiras assassinas. Eu não sei se vocês se recordam nesta temporada quando apareceram duas enfermeiras que eram a Bridget e a Miranda, e então elas basicamente eram duas enfermeiras que ao longo da série aparecem, portanto, a assombrar aquela casa enquanto espíritos, e aparece então uma cena nessa temporada em que essas duas enfermeiras estavam a abusar de uma senhora idosa e que no final lhe dão um tiro na cabeça. Na série elas basicamente ficam então com essa casa em Roanoke para cuidarem dos idosos, quando na verdade aquilo é basicamente uma casa para elas satisfazerem os seus instintos assassinos. E elas escolhiam então as suas vítimas com base na primeira letra do seu nome, porque o objetivo delas era escrever na parede com o sangue das vítimas a palavra murder. Mais uma vez seria de esperar que isto fosse apenas ficção, mas na verdade isto aconteceu na vida real e portanto estas duas personagens foram inspiradas na Catherine Wood e na Gwen Graham. E também a Catherine e a Gwen foram duas mulheres que na verdade estavam juntas e que assassinaram 8 dos seus pacientes. Isto aconteceu então durante os anos 80 e elas explicaram que cometiam estes homicídios juntas como um pacto de amor entre as duas ou então para aliviarem a sua relação. E a cena mais creepy no meio disto tudo é que, tal como na série, a Catherine e a Gwen também escolhiam as suas vítimas com base nas iniciais dos seus nomes para escreverem a palavra murder. Vamos então passar para a última temporada, malta, que foi então The Cult. E a primeira referência que eu vos trago foi então uma referência que existiu ao Jim Jones. Como vocês sabem, a temporada Cult foi uma temporada muito inspirada em cultos dos Estados Unidos da América e o Jim Jones aparece num dos episódios dessa temporada e foi interpretado pelo Evan Peters. Portanto, ele na série aparece como ele mesmo. O Jim Jones foi então o líder de um culto nos Estados Unidos da América que conseguiu reunir mais de 1000 seguidores na sua comunidade e que conseguiu convencê-los, portanto, que se eles se matassem conseguiriam então alcançar a salvação eterna. E foi então no dia 18 de novembro de 1968 que mais de 900 pessoas se suicidaram através de envenenamento porque acreditaram naquilo que o Jim Jones lhes tinha dito. Isto ficou conhecido então como um dos maiores massacres na história dos Estados Unidos da América. E a última referência então que vos trago é uma referência que foi feita ao Charles Manson. Eu fiz um vídeo muito recentemente sobre o caso de Charles Manson, eu vou deixar aí abaixo na caixa de descrição a lista de reprodução da série Solved para vocês poderem ver se ainda não viram. E então basicamente o Charles Manson foi também mais uma vez interpretado pelo Evan Peters e na série aparece então uma recriação de quando a família Manson foi até à mansão da Sharon Tate e matou todas aquelas pessoas. O Charles Manson foi então todo o mestre por detrás destes homicídios. Ele nunca cometeu os homicídios ele próprio, mas fez com que o seu culto o fizesse por si. E ele foi então condenado à prisão perpétua, no entanto faleceu em 2017 na prisão.
E chegámos então ao final de mais um episódio do especial de Halloween, malta. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu pessoalmente achei que seria muito interessante trazer-vos este vídeo e gostava também muito que me dissessem abaixo nos comentários, tendo em conta todos os casos que eu vos falei, quais é que seriam aqueles que vocês gostariam que eu trouxesse para a série Unsolved e Solved. Eu confesso que já há aí alguns casos que eu falei neste vídeo que já planei trazer-vos num futuro mais próximo, mas gostava muito de saber a vossa opinião. Digam-me também se são fãs de American Horror Story e se já conheciam algumas destas referências ou não. Volto então a relembrar-vos para que subscrevam ao canal se nós por aqui, para deixem o vosso grande gosto se gostaram deste vídeo, partilhem também este vídeo para ajudarem aqui o canal, partilhem com os vossos amigos que vocês acham que vão gostar desta série e por fim ativem também as notificações e sigam-me pelo Instagram para não perderem nenhuma novidade. Amanhã voltamos para um novo episódio, portanto espero contar convosco aqui no canal às 18 horas e é isso, pessoal, um grande beijinho para quem está a assistir e vemos então amanhã no meu próximo vídeo. Beijinhos!